Versículo 7. Cada obediência nossa, ela é muito importante, porque cada obediência nós estamos nos aproximando mais de Deus. Então, cada obediência vai aumentando o nosso contato com Deus. Então, é muito importante, Então, temos que ter cuidado, porque o mesmo Deus que abençoa, Ele manda a maldição na vida da pessoa, se a pessoa se tornar infiel à palavra dele. Porque tudo provém da palavra. Aqui Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Ou seja, se o crente se tornar desobediente à palavra de Deus, Deus manda espíritos perturbadores na vida dele. E ele começa a se sentir perdido. Assim aconteceu com Saul. Saul, por ter se tornado desobediente, Deus tirou o Espírito Santo da vida de Saul e mandou um mau espírito da parte de Deus, deixando Saul perturbado. E esse espírito de perturbação, ele tem até hoje. Tem muita gente que às vezes olha para a parede e vê bicho andando sem ter bicho nenhum. Começa a fazer tratamento psiquiátrico e só através de libertação é que volta à normalidade. Então, quando o homem deixa o seu mau caminho, que é as desobediências, por isso que eu falei há pouco, cada obediência aumenta o nosso contato com Deus e prova a Ele que nós estamos querendo conserto, que estamos querendo santificação. Até porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu mesmo não quero ver o diabo, eu quero ver Deus. E para a gente ver Deus naquele grande dia, é preciso que estejamos em obediência à palavra do Senhor. Então aqui em Isaías 45, ele diz que ele faz o bem e faz o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Se a pessoa se torna obediente à palavra de Deus, você pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus, Ele é um Deus de providência, Ele sabe o que nós precisamos. Essa é a verdadeira profecia. Então, quando a pessoa se torna fiel à palavra de Deus, ela pode acalmar o coração dela, que Deus vai fazendo milagres. E quando a gente vê, a gente vai conseguindo vencer a cada dia, a cada mês, todas as coisas. Porque Ele é poderoso para fazer o milagre em nossa vida. Versículo 8, falando do poder de Deus. Destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Então aqui está falando da grandeza de Deus e fazer a chuva cair sobre a terra, mas está falando também sobre justiça. O que é isso? Quando o cristão ele obedece à lei de Deus, ele passa a ser um dos justos do Senhor. Automaticamente essa pessoa, ela já fica tendo credibilidade de Deus. Ela vai receber as bênçãos do Senhor. Ela vai receber o melhor de Deus. Em Isaías 45:7, que nós acabamos de ver, ele faz o bem e o mal, a paz e o mal. Então, se a pessoa faz por onde receber a paz, receber o melhor de Deus, ele faz justiça e ele vai fazer chover na minha vida e na tua ricas chuvas de bênção. Amém? Mas é preciso que nós sejamos o quê? Servos obedientes. Ainda no versículo 8. Abra-se a terra para receber a chuva, produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Então Deus, ele faz todas as coisas, e a chuva, a Bíblia diz, que ele pega a água do mar e transforma em chuva. Está escrito isso, e é dessa maneira que Deus faz. Ele pega a água do mar, cheia de sal, leva para o céu e destila ela, e ela já desce docinha, abençoando ao povo. Olha o versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Tem crente que quer
determinar como é que Deus vai agir na vida dele. Isso é contender com Deus. Lembra que eu venho batendo nessa tecla já há algum tempo? Eles dizem que estão esperando Deus trabalhar na vida deles para eles deixarem o pecado. Abandonar o pecado é uma questão de atitude. Atitude. Isso em qualquer idade. Porque o pecado provém do inimigo. A pessoa vai escolher se quer ser servo do inimigo ou se quer ser servo de Deus. Os servos de Deus não contendem com Deus. Outra maneira de contender com Deus é discordar da sua palavra. Não aceitar o evangelho da eterna salvação. É o nosso Senhor Jesus. Vamos ver em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, só para título de conhecimento da igreja, esse livro de Marcos, ele foi escrito entre os anos 65 e 70, depois que o Senhor Jesus voltou aos céus. Então aqui nesse capítulo do livro de Marcos, nós temos o Senhor Jesus chamando a lei de o evangelho do reino de Deus. Marcos, após o livro de Mateus, primeiro versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos 1,14. O Senhor Jesus, ele nunca usou o livro de Marcos, fique bem compreendido. Então, o que é que ele estava pregando? O evangelho do reino de Deus. Aquele que não contende com Deus, que a gente acabou de ver em Isaías 45, aquele que não contende com Deus, ele simplesmente obedece. Ele se torna fiel a Deus. Então, aqui em Marcos 1,14, diz que o Senhor Jesus andou pregando o evangelho do reino de Deus. O que isso nos ensina? O nosso maior propósito é ir para o reino de Deus. E para ir para o reino de Deus, basta tão somente a gente obedecer o evangelho do reino de Deus. Olha como é simples ser salvo. Então, aqueles que têm o propósito de ir para o reino de Deus, devem obedecer o evangelho do reino de Deus. Cada obediência é um passo a mais na minha e na tua vida. É uma etapa vencida. Depois que a pessoa passa a obedecer, é algo tão fácil que ela faz com extrema facilidade. Já é algo que está no coração dele, no coração dela, e faz com muita facilidade. Não tem dificuldade para ser fiel a Deus. Então, andou o Senhor Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. E os falsos profetas, por não crerem no que está escrito, aí falam do evangelho de Marcos. Marcos não escreveu um evangelho, é a falta de conhecimento. O que foi que Marcos escreveu? Ele escreveu os fatos que ele viveu com o Senhor Jesus. Então, o Marcos que escreveu esse livro, ele andando com o Senhor Jesus, ele nos relatou aqui, olha, eu andei com o Senhor Jesus, em outras palavras, e ele andava pregando o evangelho do reino de Deus, que começa em Gênesis, vai até Malaquias. O que é conhecido como o Novo Testamento são os fatos vividos pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos. Foi quando começou a história cristã. Foi quando começou a chamar as pessoas de cristãs. Então Marcos, ele viu o Senhor Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Ele não disse, olha, Jesus estava pregando usando o evangelho de Marcos. Não, o evangelho do reino de Deus, que é a lei, os mandamentos, que nos ensina tudo o que Deus quer que nós façamos. Versículo 15. Ele disse, olha, ele andou pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo,
o tempo está cumprido e o reino de Deus está o quê? Próximo. Arrependei-vos e sejam obedientes ao Evangelho. Então é o espírito do arrependimento que leva o cristão a obedecer o Evangelho de Deus, né? Fugindo dos costumes do mundo, das festas pagãs, dos costumes idólatras, da prostituição, da mentira, e sendo um homem e uma mulher de Deus fiel a seu Evangelho. Volta para o livro de Isaías, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, antes de voltar para Isaías, por favor. Para ir para Nova Jerusalém, se faz necessário que nós estejamos santificados, purificados. E a purificação, ela ocorre através da obediência ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 7, só o versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Aqui está falando de atitude. Está falando de atitude. Não, eu quero me purificar. O que é que eu tenho que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Vocês estão compreendendo? Aqui nesse versículo está falando de atitude. Não é a pessoa esperar que Deus venha santificar ela, como muitos estão. E quem morrer com essa esperança vai para o inferno. Porque Deus quer atitude. Deus não vem santificar o irmão Walter. Deixa eu usar o irmão Walter como exemplo. Ele quer que o irmão Walter tenha atitude, e é isso que está no coração dele, em nome de Jesus, de ser um dos santos do Senhor, para que naquele dia suba para a glória do Pai, para a Nova Jerusalém de Deus. Amém? Então aqui está falando de atitude. Ó. Aqui não está mandando esperar Deus vir purificar. Aqui está dizendo, purifiquemo-nos. Atitude de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, atitude, eu quero me purificar, vou obedecer a palavra. Cada obediência é uma purificação. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, né, diz: quem é santo, se santifique ainda. E quem é imundo, fique mais sujo ainda, porque cada desobediência deixa a pessoa imunda, impura diante de Deus. Então a purificação da alma e do espírito se faz necessário, porque no dia do juízo final, quem estiver em pecado, a alma vai ser condenada. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Então, se eu quero que a minha alma seja salva, eu tenho que purificar ela em vida. Eu tenho que purificar o meu corpo em vida. Para que naquele grande dia não venha a ser lançado no inferno. Que ninguém vai ficar aqui, que aqui vai deixar de existir. Então, ser purificado da alma e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Volta para Isaías, por favor.